Antes de replicar uma ideia que você viu num outro país ou que você leu em algum lugar, mesmo que seja pesquisa científica, faça um favor para você e consulte o jurídico local. Para implementar no Brasil, advogados brasileiros. Para implementar em outros países, de preferência, advogados da cidade em que você vai implementar. Eu selecionei 2 pesquisas para discutir sobre isso com você hoje. Esse é o 44º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, todos os domingos, às 18h59, no YouTube e no Spotify, sempre a partir de um artigo científico. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E a primeira pesquisa que eu selecionei para hoje, ela foi feita numa plataforma de inovação aberta. São sites em que os clientes podem gratuitamente falar do que eles estão precisando e dar palpite nos produtos que estão sendo desenvolvidos pela empresa. Nesse caso, a plataforma é para produtos em geral para casa. E as pessoas podem participar dando ideias e dizendo do que gostaram ou não gostaram. Isso acelera muito a produção e a criação de novos produtos, para ver qual que vai ter maior adesão potencial ali no mercado. Só que o que acontece? Para essa plataforma dar certo e as iniciativas realmente valerem a pena, é preciso que as pessoas participem. E elas estão participando de forma voluntária. E lá, uma vez e dar um palpite, não dá a mesma qualidade do que ter um grupo de pessoas ativamente participando. Então, quem faz uma plataforma dessas costuma movimentar as pessoas para que elas se sintam pertencentes a uma comunidade. E dentro dessa ideia, a pesquisa resolveu analisar o discurso, o que é escrito pelas pessoas, para identificar o que fazia com que as pessoas continuassem dando a sua opinião e participando ali daquelas ideias do desenvolvimento daqueles produtos de forma gratuita. E o que eles perceberam é que as pessoas que recebiam algum tipo de retorno, um feedback do que haviam escrito, essas pessoas tendiam a participar mais e a permanecer ali na comunidade. E que, dentre esses feedbacks, quando havia algum status de quem dava esse retorno dizendo, olha, concordei com isso, sua ideia foi muito boa, e entre outras manifestações, que isso potencializava a participação das pessoas. Até aí, tudo bem. O problema foi a recomendação, pelo menos problema pensando na legislação brasileira. O que eles recomendam na pesquisa? Que quem queira fazer uma plataforma dessas de inovação aberta, comece a dar inteligência a um robô para que esse robô dê um feedback para as pessoas. E isso aqui no Brasil não seria possível. O fato de ter pessoas participando da sua plataforma, provavelmente essa participação ficaria ali inserida dentro do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor tem como princípio máximo o princípio da informação. Então, por isso que se você eventualmente é atendido ou atendida por um robô, vai estar ali, eu sou o assistente virtual, ou eu sou um bot, eu sou um robô,
para você saber que está conversando com uma máquina. E é claro, o que faz as pessoas participarem é terem um contato mais próximo de alguém com um status superior a elas, dizendo que o que elas falaram, que a opinião delas foi legal. Quando for o robô, não sei se vai ter o mesmo alcance. Ali na pesquisa não mencionaram se seria o caso de avisar que é o robô ou de testar se as pessoas fariam diferença, sendo robô ou sendo realmente uma pessoa real. Nós estamos falando de uma pesquisa feita na China, onde não existe necessidade de transparência e as pessoas muitas vezes acabam não sabendo exatamente como as coisas funcionam. Então, essa foi a primeira pesquisa que me chamou a atenção, o que eles abertamente disseram: coloca um robô como se fosse uma pessoa, vai falar as frases que mais incentivam e assim você vai ter mais participação. De certa forma, na nossa cultura, estaria enganando as pessoas que voluntariamente estão contribuindo para o seu negócio. Aqui no Brasil, contraria o CDC e acredito que as pessoas não gostariam de ter esse tipo de tratamento. Os pesquisadores chineses deram essa solução. E a segunda pesquisa que me chamou a atenção foi feita em Portugal durante a pandemia. E os pesquisadores partiram do seguinte pressuposto, de que empreendedores otimistas têm uma resiliência maior e conseguem ter com isso um maior sucesso. E aí aplicaram um questionário e descobriram que quando existe uma prática espiritual desses empreendedores, fica mais fácil das pessoas conseguirem levar momentos difíceis como foi o da pandemia. E esse impacto é maior ainda entre as mulheres, que elas atribuem a uma prática espiritual a maior facilidade entre equilibrar vida profissional e vida pessoal. E aí, com base nesses dados, os pesquisadores indicam que seria interessante ter políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, incentivando a espiritualidade, ou pelo menos não dando tanta ênfase para o lado econômico. O não dar tanta ênfase para o lado econômico, aqui no Brasil, ok. Poderia ser treinamentos, poderiam ser várias ferramentas de autoconhecimento. Mas como aqui no Brasil nós somos um estado laico, é muito complicado dentro das empresas a imposição de qualquer prática espiritual. Você pode até oferecer, mas quem não quiser aderir não precisa se justificar, dizer porque não quer ou ter de alguma forma um constrangimento por não participar. E eu falo isso porque eu conheço inclusive escritórios de advocacia em que é normal as pessoas, antes de começar a trabalhar, fazerem uma oração coletiva. E se você não avisa antes de contratar a pessoa de que existe essa prática, se as pessoas consideram ruim que alguém não participe ali daquela roda de oração no início do expediente, no final do expediente, isso é um constrangimento que contraria a religião, porque todos nós temos, contraria a Constituição, na verdade, porque todos nós temos liberdade de crença e uma pessoa pode ser excelente profissional e, inclusive, acreditar em Deus. Ou pode ter uma outra religião que não tem nada a ver com a religião do chefe.
E isso não precisa ser uma informação pública. E assim, se você acha que eu estou exagerando em relação a esse cuidado nas rotinas de trabalho, eu quero lembrar que mesmo nas escolas que têm um viés religioso, por exemplo, eu estudei em colégio que era católico, mas se algumas crianças, e eu tive colegas que os pais dispensaram de participar das aulas de religião. Então, quando nós tínhamos aula de religião, essas crianças simplesmente saíam da sala de aula e iam fazer outra atividade. E em nenhum momento qualquer um de nós poderia repetir de ano exclusivamente por conta das aulas de religião, seja por não atingir a nota, seja por falta. Então, se para a criança, dentro de uma escola que tem toda uma diretriz que é religiosa, dentro da Igreja Católica, poderia ser de qualquer outra religião, mas no meu caso o que eu vivenciei foi dentro da Igreja Católica, e isso já não permitia que a criança, aluna, matriculado ali dentro daquelas regras, fosse obrigada a assistir às aulas. Imagina um profissional que não está em formação, que está simplesmente executando uma atividade. Não pode ser constrangido a qualquer tipo de atividade de cunho religioso, mesmo que as pesquisas indiquem que isso ajuda no dia a dia, inclusive, a equilibrar vida pessoal com vida profissional. Então, essas são duas pesquisas que me chamaram a atenção e que vale a pena fazer com que você reflita, antes de copiar uma ideia, qual a origem dessa ideia? Mesmo que você esteja copiando de um site que está escrito em português ou de uma empresa que parece ser brasileira. Dá uma conferida antes se isso está de acordo com a legislação, se você não está simplesmente copiando uma moda que pode te prejudicar lá na frente com o Ministério Público ou com uma má imagem perante os seus clientes. Queria ouvir a sua opinião, se você tem dúvida em relação a algum tipo de prática, se concorda com o que eu falei, ou se tiver divergência também fique à vontade para escrever. Deixa seu like, me acompanha aqui no canal e eu te aguardo no próximo domingo às 18h59. Até breve!